Meus pais exigiram que eu pagasse $1.400 de aluguel ou que saísse de casa, dizendo que não se importavam se eu estivesse pagando empréstimos estudantis. Eu disse ok e me mudei naquela mesma noite. Também levei o roteador de Wi-Fi, as senhas dos serviços de streaming e cancelei o plano familiar de celular que eu estava pagando. Uma semana depois eles ligaram implorando, porque não conseguiam se candidatar a empregos sem internet. Então, estou sentado à minha mesa quando meu pai invade o meu quarto sem bater e solta essa bomba. Eu preciso começar a pagar $1.400 por mês de aluguel ou encontrar outro lugar para morar. Sem discussão, sem aviso prévio, apenas uma exigência direta, dita como se ele estivesse me pedindo para passar o sal. Enquanto isso, eu estou aqui com $47.000 em empréstimos estudantis, que venho pagando agressivamente nos últimos 2 anos, mas aparentemente isso não importa para eles. Deixe-me voltar um pouco e dar algum contexto, porque essa situação não aconteceu do nada. Tenho 26 anos, me formei na Universidade Estadual do Arizona há 4 anos com um diploma em contabilidade. Moro com meus pais desde a formatura, tomando uma decisão calculada para destruir minha dívida estudantil rapidamente. Comecei com $63.000 e reduzi para 47.000 em 2 anos, fazendo pagamentos enormes todos os meses. Isso são $16.000 quitados, enquanto a maioria das pessoas da minha idade faz apenas o pagamento mínimo. O acordo era simples, meus pais disseram que eu poderia morar sem pagar aluguel até colocar meus empréstimos sob controle. Eles sugeriram isso, minha mãe falou sobre como era inteligente evitar aluguel e focar na dívida, meu pai concordou, então eu voltei para casa com um plano, pagamentos agressivos dos empréstimos e depois sair de casa sem dívidas ou quase isso. Enquanto eu estava ocupado sendo responsável, meus pais faziam o oposto. Meu pai se aposentou da indústria há 3 anos, aos 58, porque queria aproveitar a vida, uma ideia nobre, exceto pelo fato de que ele se aposentou sem fazer as contas para ver se podiam bancar isso. Minha mãe nunca trabalhou, então toda a aposentadoria deles é financiada pela pensão do meu pai e pela previdência social. Eles não estão exatamente nadando em dinheiro. Quando voltei a morar com eles, pareciam financeiramente estáveis, casa quitada, carros antigos, nenhum problema óbvio de dinheiro. Mas no último ano comecei a notar coisas, faturas de cartão de crédito se acumulando, minha mãe cortando cupons de forma obsessiva, meu pai tendo ligações tensas sobre planos de pagamento. Os sinais estavam lá, mas achei que não era da minha conta, até porque eles não conseguiam administrar. Acontece que vinham vivendo acima das possibilidades há anos. A pensão do meu pai é de cerca de $2.200 por mês, somando a previdência social e o benefício conjugal da minha mãe, eles recebem talvez $3.800 no total. Parece suficiente, certo? Não quando o estilo de vida custa $5.000 por mês. Meus pais se recusaram a ajustar os gastos quando a renda caiu. Eles têm todos os serviços de streaming, comem fora pelo menos 4 vezes por semana, minha mãe faz compras o tempo todo, meu pai comprou um barco no ano passado, usou 2 vezes, decidiu que navegar era chato e agora ele fica parado na garagem, desvalorizando, enquanto ele continua pagando as parcelas. Eu observei tudo isso e fiquei quieto, porque não sou o consultor financeiro deles, eu estava focado nos meus próprios objetivos. Então, 3 meses atrás, as coisas ficaram estranhas. Meu pai começou a fazer comentários sobre como devia ser bom ter toda essa renda disponível, minha mãe mencionava quanto eu devia estar economizando. Os comentários ficaram mais frequentes e mais diretos. No mês passado, meu pai me sentou para uma conversa financeira em família. Ele tirou uma planilha, o que já deveria ter sido meu primeiro sinal de alerta. A planilha mostrava todas as despesas mensais deles, e no final, havia um item chamado renda de aluguel com $1.400 projetados. Isso cobriria exatamente o déficit mensal deles. Meu pai começou seu discurso dizendo que era justo eu contribuir, já que sou um adulto morando na casa deles. Ele soltou o velho discurso do quando eu tinha a sua idade. Não importa que quando ele tinha 22 anos fosse possível alugar um apartamento por $300 por mês, mas claro, vamos fingir que as economias são comparáveis. Eu apontei nosso acordo original, morar sem pagar aluguel enquanto eu quitava os empréstimos. Nós tínhamos um combinado, mas meu pai descartou isso dizendo que os tempos mudam e que eles precisavam do dinheiro agora. Perguntei quanto aviso eu teria se precisasse encontrar outro lugar. Ele disse que eu poderia ficar se pagasse aluguel, se não, deveria começar a procurar imediatamente. Fui para o meu quarto fazer contas. A matemática foi cruel, se eu pagasse $1.400 por mês, teria que reduzir os pagamentos dos empréstimos de $1.300 para talvez $400, o que estenderia a quitação por anos e custaria milhares em juros. Ou eu poderia me mudar, pagar cerca de $1.200 por um estúdio e ficar basicamente na mesma situação, mas com o meu próprio espaço. A decisão inteligente era óbvia, mudar. Mesmo assim, resolvi tentar negociar primeiro. Desci e propus $600 por mês. Meu pai rejeitou imediatamente. 1.400 ou nada. Perguntei sobre 800, ele disse não.
Foi aí que percebi que isso não era sobre dinheiro, era sobre controle. Eles queriam reafirmar a autoridade, essa exigência era para me colocar no meu lugar. Pedi uma semana, meu pai disse que eu tinha 12 dias. Passei esse tempo procurando apartamentos e fazendo contas. Foi então que percebi algo, eu vinha pagando muito mais do que minhas próprias despesas. Plano familiar de celular, $180 por mês para 4 linhas, a minha, a dos meus pais e a da minha irmã que mora no Colorado. Internet, $90 por mês no meu débito automático. Serviços de streaming, eu pagava 4 de 7 e tinha todos os logins. Somei tudo, telefone, internet, streaming, eu estava subsidiando cerca de $350 por mês. Eles queriam 1.400 de aluguel enquanto eu já cobria 350 em serviços que eles usavam diariamente. Quanto mais eu pensava nisso, mais irritado ficava. Eles queriam me cobrar 1.400 de aluguel enquanto eu já pagava por serviços que eles claramente não podiam viver sem, considerando o tempo que meu pai passava assistindo a HBO e a frequência com que minha mãe maratonava reality shows no Hulu. Então tomei minha decisão, eu iria me mudar, mas do meu jeito. Encontrei um apartamento tipo estúdio a cerca de 20 minutos dali por $1.100 por mês, não era ideal, mas era limpo, seguro e estava disponível imediatamente. Liguei para o proprietário, passei na análise de crédito e assinei um contrato que começaria em uma semana. Depois comecei a planejar minha estratégia de saída. Não contei aos meus pais que tinha encontrado um lugar. Quando meu pai perguntou se eu já tinha decidido sobre o aluguel, eu apenas disse que ainda estava pensando. Ele pareceu satisfeito com essa resposta, provavelmente achando que eu acabaria cedendo, porque foi isso que eu sempre fiz enquanto crescia. Eu era o filho fácil, aquele que não causava problemas. Eu era aquele que sempre concordava com tudo que eles decidiam, e ele contava que esse padrão continuaria. O dia da mudança foi numa terça-feira. Meus pais tinham compromissos naquela tarde e saíram por volta de 1 da tarde. Eu tinha tirado o dia de folga e disse ao meu chefe que era uma emergência familiar. Eu vim empacotando em silêncio havia 3 dias na garagem. Meu amigo Jake apareceu com a caminhonete dele às 1h30. Trabalhamos rápido. E, 2 horas depois, meu quarto estava vazio, exceto pelos móveis que pertenciam a eles. Antes de sair, recolhi o que era meu, o roteador de Wi-Fi, que eu tinha comprado 2 anos antes. Desliguei da tomada e embalei, o dispositivo de streaming da sala de estar, que também era meu, eu levei. Troquei todas as senhas dos serviços de streaming, Netflix, Hulu, Amazon Prime e Apple TV. Alterei as senhas, removi os dispositivos deles, encerrei todas as sessões e então liguei para a operadora. Separei a minha linha para um plano individual, as linhas deles e da minha irmã permaneceram no plano familiar, agora sob responsabilidade deles. A internet foi mais complicada. Liguei e cancelei tudo, com efeito imediato. A atendente tentou oferecer promoções, mas eu fui firme, cancelar hoje. Deixei um bilhete na mesa da cozinha dizendo que decidi me mudar em vez de pagar o aluguel que eles exigiram, que encontrei meu próprio lugar e mudei meus pertences naquele dia, que o Wi-Fi estava cancelado, que o plano familiar de telefone agora era responsabilidade deles, que o acesso aos streamings foi removido, que eles queriam $1.400 por mês e eu pagaria 1.100 para viver de forma independente, e que meu novo endereço já estava registrado nos correios. Jake e eu carregamos a última caixa e eu fui embora me sentindo mais leve do que me sentia havia anos. O apartamento era pequeno, mas era meu. Montei minha cama, conectei meu roteador com um novo serviço de internet e pedi comida chinesa. Meu telefone começou a tocar por volta das 6 da tarde, meu pai ligou e eu recusei. Ele ligou de novo e eu recusei. Minha mãe ligou e eu também recusei. As mensagens começaram a chegar e eu ignorei. Desliguei o telefone e passei a noite desempacotando. Na manhã seguinte, eu tinha 17 chamadas perdidas e 30 mensagens. Começaram confusos, depois ficaram com raiva e passaram ao desespero. Meu pai queria saber onde eu estava, minha mãe estava chorando, minha irmã mandou vários pontos de interrogação por causa do telefone dela. Eu não respondi, fui trabalhar, depois fui à academia, jantei, uma quarta-feira normal. A quinta-feira trouxe mais ligações e mensagens. Finalmente respondi na noite de quinta-feira dizendo que eu tinha me mudado, como eles sugeriram, que eu estava bem em tirar um tempo e que entraria em contato quando estivesse pronto. A resposta dele foi imediata, dizendo que eu não podia simplesmente ir embora daquele jeito, que eles precisavam conversar e que eu tinha levado o roteador de Wi-Fi. Eu respondi que levei o que era meu, que eles queriam 1.400 de aluguel e eu escolhi pagar aluguel em outro lugar, e perguntei o que havia para discutir. Ele disse que não era a mesma coisa e que eu estava sendo infantil. Eu silenciei a conversa. A sexta-feira foi mais tranquila. Minha irmã fez o próprio plano de telefone, mas ficou irritada, eu mandei um joinha para ela. O fim de semana passou sem incidentes. Arrumei meu apartamento e aproveitei o silêncio. Na manhã de segunda-feira, um número desconhecido ligou.
Atendi e a pessoa disse que era Janete, do Departamento de Segurança Econômica do Arizona, e que estava tentando falar com Kevin ou Patrícia sobre o pedido de benefícios de desemprego deles, mas que o e-mail continuava voltando. Eu pisquei, disse que era o número errado, mas que era o filho deles, e ela perguntou se eu tinha um contato atual, por que não conseguiam falar com eles para concluir a solicitação. Foi aí que tudo fez sentido. Eles estavam solicitando desemprego e não conseguiam concluir o pedido porque não tinham internet. Dei a Janete o celular do meu pai e desliguei. A situação deles estava tão ruim que precisavam de benefícios de desemprego e não conseguiam concluir os pedidos porque eu tinha cancelado a internet que eles usavam de graça. Eu não liguei para avisar qual era o problema. Na tarde de terça-feira, meu pai finalmente cedeu. Ele ligou de um número que eu não reconhecia, provavelmente o telefone de um amigo, já que eu vinha ignorando as ligações dele. Atendi sem pensar. Ele disse que precisávamos conversar, pulando qualquer cumprimento, dizendo que isso já tinha ido longe demais. Eu respondi que estava no trabalho, o que era verdade, e que não podia falar naquele momento. Ele disse para eu passar na casa depois do trabalho, que minha mãe estava desesperada e que eu não podia simplesmente cortar contato desse jeito. Eu disse que não cortei contato, apenas me mudei, que foi exatamente o que ele disse para eu fazer se não quisesse pagar aluguel. Ele respondeu que não era isso que ele queria dizer e que eu sabia disso, que eles achavam que eu seria razoável. Eu disse que fui razoável, que eles queriam 1.400 por mês, eu encontrei um lugar por 1.100, economizei 300 e ganhei minha independência, o que me parecia bastante razoável. Ele gaguejou por um segundo e disse que eu tinha levado o roteador de Wi-Fi e perguntou se eu tinha ideia do problema que isso tinha causado. Eu respondi que levei o roteador que eu paguei e que eles podiam comprar um, que a Best Buy tinha em estoque. Ele disse que não podiam pagar isso agora, que precisavam de internet para coisas importantes. Eu disse então que eles precisariam incluir isso no orçamento, que não era isso que adultos fazem, tomar decisões financeiras e viver com as consequências. Eu podia ouvir ele respirando fundo, tentando controlar a raiva, enquanto dizia que minha mãe nem conseguia se candidatar a empregos sem internet, que eles tentaram ir à biblioteca, mas que os computadores lá estavam sempre ocupados. Foi a admissão que eu estava esperando, eles precisavam de internet para se candidatar a empregos, empregos de que precisavam porque gastaram demais e se colocaram em dificuldades financeiras, e agora não conseguiam mais sustentar o estilo de vida que tinham. O mesmo estilo de vida que eles queriam que eu subsidiasse no valor de $1.400 por mês. Parece uma situação difícil, eu disse mantendo a voz neutra. Tenho certeza de que vocês vão dar um jeito, vocês são adultos cheios de recursos. Não seja sarcástico, isso é sério, sua mãe está estressada, eu estou estressado e você está aí agindo como se nada disso fosse problema seu. Não é problema meu, pai. Você deixou bem claro que, se eu não quisesse pagar aluguel, deveria encontrar outro lugar para morar, então eu encontrei. Você conseguiu o que queria, eu saí da sua casa. Isso não é o que queríamos, nós queríamos que você contribuísse para a casa como um adulto. E eu queria manter nosso acordo original, em que eu poderia morar sem pagar aluguel enquanto quitava meus empréstimos estudantis, mas vocês mudaram os termos sem discussão, então eu mudei os meus termos também. É assim que isso funciona. Ele ficou em silêncio por um momento e então, com uma voz mais calma, disse, olha, talvez possamos resolver isso de alguma forma. Volta para casa, a gente negocia um aluguel justo, você reconecta a internet e o plano de telefone, podemos sentar todos juntos e resolver isso como uma família. E ali estava o verdadeiro motivo da ligação. Eles não queriam se reconciliar, eles queriam a internet de volta, queriam que eu voltasse a pagar o serviço de telefone deles, queriam os serviços de streaming gratuitos e o suporte técnico embutido. Queriam os $350 por mês em subsídios que eu vinha fornecendo sem perceber. Não, obrigado, eu disse simplesmente. Gosto do meu novo lugar, gosto da minha independência, gosto de não ter exigências financeiras arbitrárias jogadas sobre mim. Estou bem onde estou. Você está sendo egoísta, somos seus pais, nós criamos você, alimentamos você, colocamos um teto sobre sua cabeça por 18 anos. Você nos deve isso. O velho argumento, a dívida parental que nunca pode ser paga, a hipoteca emocional com juros que se acumulam diariamente. Eu não devo $1.400 por mês pelo resto da minha vida porque vocês fizeram o básico de ser pais, eu disse, e definitivamente. Não devo internet gratuita, plano de telefone e serviços de streaming por cima disso. Se vocês querem essas coisas de volta, podem pagar por elas como todo mundo. Sua mãe está chorando agora por causa do que você está fazendo com esta família. Eu não estou fazendo nada com esta família. Eu me mudei porque você mandou. Todo o resto é apenas uma consequência natural dessa decisão. Se a mãe está chateada, talvez ela devesse falar com a pessoa que me deu o ultimato em primeiro lugar. Eu ouvi a voz da minha mãe ao fundo, abafada, mas definitivamente chorando. Meu pai disse algo para ela e depois voltou ao telefone. Você pode pelo menos nos dar as senhas do Streaming de volta? Isso não vai te custar nada.
Na verdade, custa cerca de $40 por mês somando todos os serviços que eu pago. Se vocês os querem, podem assinar por conta própria. Isso é ridículo, tudo isso por causa de serviços de streaming. Você tem razão, é ridículo, quase tão ridículo quanto exigir $1.400 de aluguel do seu filho que está tentando pagar empréstimos estudantis enquanto você compra barcos e come fora 4 vezes por semana. Silêncio. Então ele disse, como você sabe do barco, pai? Ele está parado na entrada da casa, todo mundo sabe do barco, o bairro inteiro sabe do barco, ele está lá sem uso há 11 meses. Mais silêncio. Eu praticamente podia ouvi-lo murchando do outro lado da linha. Olha, eu disse agora com um tom mais suave, não estou tentando machucar vocês, mas também não vou me arruinar financeiramente para bancar o estilo de vida de vocês. Vocês queriam que eu pagasse aluguel a preço de mercado enquanto, em segredo, eu ainda cobria centenas de dólares em despesas adicionais todo mês. Isso não é razoável e você sabe disso. Eu fiz a escolha que era melhor para mim. Vocês vão resolver a situação de vocês, assim como eu resolvi a minha. Não podemos pagar internet agora, ele disse baixinho, as contas estão apertadas. Então vocês provavelmente deveriam vender o barco, eu sugeri. Isso liberaria o que? Cerca de $200 por mês em parcelas, além do que conseguiriam ao vender. Isso cobriria a internet e os serviços de streaming e ainda sobraria dinheiro. Eu não posso vender, estou no negativo com o financiamento. Claro que estava, um movimento clássico de pai, comprar algo por impulso, usar 2 vezes e depois ficar preso à desvalorização e ao saldo devedor. Então talvez reduzir as idas a restaurantes, eu sugeri, ou cancelar alguns dos serviços de streaming, o mesmo conselho financeiro que você daria a qualquer pessoa na mesma situação. Ele não respondeu. Ficamos em silêncio por um momento, ambos sabendo que aquela conversa tinha acabado, mas nenhum querendo ser o primeiro a desligar. Finalmente ele disse que sua mãe realmente queria falar comigo. Diga à mãe que eu ligo quando estiver pronto. Agora eu preciso de espaço. Quando você vai estar pronto? Eu não sei, pai. Quando eu sentir que nosso relacionamento não depende de quanto dinheiro eu posso fornecer, quando você conseguir me ver como seu filho e não como uma fonte de renda de aluguel, quando você puder reconhecer que exigir $1.400 por mês de alguém pagando empréstimos estudantis enquanto você faz pagamentos de um barco talvez não tenha sido a decisão mais razoável de um pai. Ele desligou sem dizer nada. Eu fiquei sentado à minha mesa olhando para o telefone, sentindo uma mistura estranha de satisfação e tristeza. Satisfação por ter mantido minha posição, tristeza porque tinha chegado a esse ponto. A quarta-feira trouxe um novo acontecimento. Minha irmã ligou, o que era incomum, porque normalmente a gente só trocava mensagens. Que diabos você fez? Ela perguntou, pulando qualquer formalidade. Oi pra você também. A mãe me ligou chorando, o pai está furioso. Eles estão dizendo que você os abandonou e levou toda a internet e os telefones com você. O que aconteceu? Eu dei a versão curta, a exigência do aluguel, o ultimato. Minha decisão de me mudar e os serviços que eu estava pagando e cancelei quando saí. Ela ficou em silêncio por um momento, processando. Ok, então eles queriam te cobrar $1.400 por mês. Eles queriam, eu preferi me mudar. E você estava pagando a internet, os telefones e a maioria dos serviços de streaming. Cerca de $350 por mês no total. Então eles queriam que você pagasse $1.400 de aluguel enquanto já subsidiava $350 em serviços. Basicamente. Ela soltou um assobio baixo. Isso é muito errado. Mas você precisava mesmo levar tudo com você? A mãe disse que agora eles nem conseguem se candidatar a empregos online. Eles podem ir à biblioteca ou pagar internet como pessoas normais. Eu não sou mais o suporte técnico nem o caixa eletrônico deles. Justo. Só estou te avisando, a mãe vai ligar para tentar te culpar. Ela está muito chateada. Ela está chateada porque não pode mais se aproveitar dos serviços que eu pagava, não porque eu me mudei. Se eles realmente se importassem com o fato de eu sair de casa, o pai não teria me dado um ultimato em primeiro lugar. Minha irmã suspirou. Você não está errado. Eles vêm tendo problemas de dinheiro há um tempo. A aposentadoria do pai não saiu como planejado. Eu percebi. É difícil manter um estilo de vida de pré-aposentadoria com renda de aposentadoria. O barco foi um erro, ela admitiu. Eu disse para ele não comprar, mas ele não ouviu. Conversamos por mais alguns minutos, principalmente reclamando juntos das decisões financeiras dos nossos pais. Ela prometeu ajudar a amortecer a situação onde pudesse, mas deixou claro que não iria se meter no meio disso, o que foi uma decisão inteligente da parte dela. Na quinta-feira, minha mãe finalmente ligou do telefone de uma amiga. Atendi porque sabia que ela continuaria tentando até eu atender. Filho, ela começou, com a voz trêmula, por favor volte para casa, a gente pode resolver isso. Mãe, eu já tenho uma casa agora, meu apartamento. Eu não vou voltar.
Mas sentimos sua falta. A casa está tão vazia sem você aqui. Você me deu um ultimato, pagar $1.400 de aluguel ou sair. Eu escolhi sair. Você não pode ficar surpresa com isso. Seu pai não quis dizer desse jeito, ele só achou que você deveria contribuir mais, já que está indo tão bem financeiramente. Eu não estou indo bem financeiramente, mãe. Eu tenho $47.000 em empréstimos estudantis. Foi por isso que eu estava morando em casa em primeiro lugar. Lembra que o plano original era eu economizar dinheiro e pagar as dívidas? Mas não pensamos que você simplesmente iria embora e levar tudo com você. Eu levei meus pertences e cancelei os serviços que eu pagava. Isso é bem padrão quando alguém se muda. Ela começou a chorar, como eu já esperava. A gente nem consegue mais assistir aos nossos programas. Seu pai está muito estressado e assistir TV era a forma dele relaxar. Ele ainda pode assistir a HBO Max, essa assinatura é dele. Mas é só um canal. A gente costumava ter tudo. Vocês costumavam ter tudo que eu pagava. Agora vocês têm o que pagam. É assim que funciona. Você não pode simplesmente nos devolver as senhas? Somos seus pais, filho. Esses serviços custam dinheiro todo mês, dinheiro que agora estou usando para pagar aluguel e reconstruir minhas economias. Se vocês os querem, assinem por conta própria. Não podemos pagar isso agora. Então vocês não podem pagar por eles. Muitas pessoas vivem sem múltiplos serviços de streaming. Vocês vão sobreviver. Mas choro ao fundo. Eu consegui ouvir meu pai dizendo algo. Minha mãe afastou o telefone por um momento e depois voltou. Seu pai precisa falar com você sobre a conta do telefone. Eu já falei com ele sobre os telefones. Separei minha linha. Vocês são responsáveis pela de vocês, pela dele e pela da minha irmã. Mas a conta aumentou, agora é $140 em vez de 180. Eu fiz a conta mentalmente. Se o plano familiar era $180 para 4 linhas e meu plano individual era 50, então o plano deles deveria ser 130 para 3 linhas, não 140. Vocês rebaixaram o plano? Não, por que faríamos isso? Porque vocês não têm mais 4 linhas, têm 3. Vocês deveriam ligar para a operadora e ajustar para um plano de 3 linhas. Você não pode ligar para eles? Você é tão melhor nessas coisas. Não, mãe. Essa conta é de vocês agora. Vocês precisam gerenciar. Ela começou a chorar ainda mais forte. Eu não entendo por que você está fazendo isso conosco. A gente só queria que você ajudasse um pouco. Vocês não queriam que eu ajudasse um pouco. Vocês queriam que eu pagasse $1.400 por mês enquanto continuava fornecendo serviços gratuitos. Isso não é ajudar, isso é ser explorado financeiramente. Nós nunca te usaríamos. Vocês literalmente tinham um item no orçamento chamado renda de aluguel com a minha contribuição listada. Isso é praticamente a definição de me usar. Silêncio. Então, em voz baixa, como você soube disso? O pai me mostrou a planilha, aquela em que vocês calcularam que $1.400 meus cobririam o déficit mensal de vocês. Mais silêncio, e então a voz do meu pai, que havia pegado o telefone. Aquilo era só planejamento, não estávamos te usando. Eu sou contador. Eu sei exatamente o que aquela planilha era. Vocês gastaram mais do que a renda da aposentadoria e decidiram que eu deveria cobrir a diferença. Quando eu recusei, vocês ficaram chateados porque agora tem que realmente fazer orçamento como todo mundo. Isso não é justo, nós te demos um lugar para morar. Vocês me ofereceram um lugar para morar sem aluguel enquanto eu pagava meus empréstimos. Esse era o acordo. Vocês mudaram o acordo, eu respondi saindo. Essas são as consequências. Você está sendo incrivelmente egoísta e imaturo com isso. Eu estou sendo financeiramente responsável. Você deveria tentar isso algum dia. Ele desligou na minha cara. Eu coloquei o telefone de lado e voltei a preparar o jantar, macarrão com molho marinara, simples e barato. Eu estava indo muito bem financeiramente, ao contrário do que eles acreditavam, mas também estava aprendendo a fazer um orçamento melhor agora que vivia de forma independente. A sexta-feira foi deliciosamente silenciosa, nenhuma ligação, nenhuma mensagem. Comecei a pensar que talvez eles finalmente tivessem aceitado a situação. No sábado de manhã, essa esperança foi destruída. Meu telefone tocou às 8 da manhã com um número que eu não reconhecia. Atendi ainda sonolento. Aqui é a Sarah, da biblioteca pública. Estou ligando por causa de um bilhete que seus pais deixaram, pedindo para entrarmos em contato com você a respeito de acesso à internet. Eu me sentei de repente, completamente desperto. Desculpa, o quê? Seus pais vieram aqui ontem e deixaram um recado na recepção. Disseram que precisavam usar nossos computadores para se candidatar a empregos, mas todos os computadores de acesso público estão reservados por semanas.
Eles perguntaram se poderíamos ligar para você para ver se ajudaria a providenciar internet na casa deles, já que, aparentemente, foi você quem cancelou o serviço. A audácia dessas pessoas. Eles realmente tinham ido até a biblioteca e deixado um bilhete pedindo para bibliotecários me ligarem em nome deles. Desculpa por você ter sido envolvida nisso, eu disse a Sarah. Meus pais e eu estamos passando por um desentendimento familiar. Eu me mudei da casa deles e cancelei o serviço de internet que eu estava pagando. Se eles precisam de internet, terão que providenciar por conta própria. Ah, entendo, disse Sarah, soando desconfortável. Vou avisar a eles que consegui falar com você. Você também pode dizer a eles que a instalação de internet é bem simples, que podem ligar para qualquer operadora e ter o serviço instalado em poucos dias. Eles não precisam de mim para isso. Depois que desliguei, fiquei sentado ali, admirando a situação. Eles realmente tinham recrutado uma bibliotecária para tentar me fazer sentir culpa. Isso era um novo nível de absurdo. O domingo trouxe a intervenção. Meu telefone tocou de outro número desconhecido e, contra o meu bom senso, eu atendi. Ei, cara, é o Dan, meu tio, irmão do meu pai, o tio Dan. Deixa eu adivinhar, o pai ligou para você para tentar me convencer? Ele riu. Sou tão previsível assim? Sim, seu pai me ligou. Disse que vocês estão tendo problemas e quis ver se eu poderia ajudar a mediar. Eu gostava do Dan. Ele era razoável, não tomava partido e geralmente ficava fora dos dramas familiares. Se alguém poderia ter uma conversa racional sobre isso, era ele. Quer ouvir o meu lado da história? Eu perguntei. Já ouvi o lado do seu pai, achei justo ouvir o seu antes de formar uma opinião. Eu expliquei tudo, o acordo original, a exigência repentina de aluguel, a planilha com renda de aluguel, os serviços que eu estava pagando, minha decisão de me mudar e a reação deles. O Dan ouviu sem interromper. Quando terminei, ele ficou em silêncio por um momento e então disse, então eles queriam $1.400 de aluguel enquanto você já cobria 350 em serviços e ainda tentava quitar $47.000 em empréstimos. Basicamente isso. E em vez de negociar, eles te deram um ultimato. Exato. E agora estão com raiva porque não têm internet para se candidatar a empregos de que precisam porque estão com dificuldades financeiras. Isso resume bem a situação. Ele suspirou. Seu pai não mencionou a parte dos serviços que você pagava nem dos empréstimos. Ele fez parecer que você estava se aproveitando e fez birra quando pediram que você contribuísse. Claro que fez. Pelo que vale, eu acho que você tomou a decisão certa. Os problemas financeiros dos seus pais não são sua responsabilidade. Eles são adultos aposentados que deveriam saber fazer um orçamento. Obrigado, é bom ouvir alguém dizer isso. Aquele barco foi uma compra estúpida, acrescentou Dan. Eu disse isso a ele quando comprou. Ninguém precisa de um barco no Arizona quando vive com renda fixa. Conversamos por mais alguns minutos. Dan prometeu que falaria com meu pai, mas deixou claro que não iria me pressionar a ajudá-los financeiramente. Ele até se ofereceu para me ajudar a mover móveis se eu precisasse, o que eu agradeci. Depois que desligamos, me senti melhor. Pelo menos uma pessoa na família entendia de onde eu estava vindo. A segunda-feira começou uma nova semana de trabalho, e eu estava determinado a focar no meu emprego e na minha vida em vez do drama familiar. Isso durou até mais ou menos 2 da tarde, quando recebi um e-mail do meu pai. O assunto era solicitação formal, o que combinava perfeitamente com ele. O e-mail tinha 3 parágrafos de linguagem corporativa, basicamente pedindo que eu reconsiderasse minha decisão de cancelar a internet e os serviços de telefone. Ele mencionou várias vezes que isso estava criando dificuldades para eles e que, como filho, eu deveria me importar com o bem-estar deles. Quase apaguei sem responder, mas então decidi responder mantendo o mesmo tom formal. Obrigado pelo seu e-mail. Após cuidadosa consideração, devo recusar sua solicitação para restaurar os serviços de internet e telefone que eu financiava anteriormente. Como adulto independente, com minhas próprias obrigações financeiras, não posso subsidiar serviços para outros domicílios, incluindo de meus pais. Compreendo que isso cause inconvenientes e me solidarizo com a situação de vocês, no entanto, estou confiante de que encontrarão soluções alternativas que se encaixem no orçamento de vocês. Atenciosamente. Profissional, educado e completamente inflexível. Cliquei em enviar e voltei ao trabalho. A resposta dele veio 1 hora depois, isso não é a forma como a família trata uns aos outros. Eu não respondi. A terça-feira trouxe a vez da minha mãe tentar contato por e-mail. O dela foi muito mais emocional, falando sobre o quanto sentiam minha falta, como a casa parecia vazia, como só queriam o filho de volta. Enterrado entre os apelos emocionais havia um pedido para eu ir jantar na sexta-feira, para conversarmos e resolvermos as coisas.
Eu respondi que apreciava o convite para o jantar, mas que não achava uma boa ideia naquele momento, que precisava de mais tempo e espaço antes de termos uma conversa produtiva, que eu estava bem no meu novo lugar e esperava que eles estivessem se ajustando às mudanças, e que entraria em contato quando estivesse pronto para retomar o contato. Ela respondeu em minutos: "Quando você vai estar pronto? Seu pai e eu estamos envelhecendo, não temos tempo ilimitado." A tentativa de culpa foi forte nessa mensagem, insinuando que eu deveria me apressar para me reconciliar porque eles poderiam morrer em breve, uma tática clássica de manipulação. Eu também não respondi essa. Na quarta-feira, minha irmã ligou de novo. "A mãe pediu para eu te perguntar se você não vem jantar na sexta-feira." Eu já recusei o convite. Eu imaginei, mas prometi que perguntaria. Pelo que vale, eles estão realmente tendo dificuldades sem internet. Eles podem contratar internet a qualquer momento que quiserem, isso não é mais problema meu. Eu sei, estou só dizendo do ponto de vista deles, você está sendo bem duro. Do meu ponto de vista, eles me deram um ultimato e agora estão com raiva porque eu levei isso a sério. Ela suspirou. Ponto justo. Só queria que você soubesse que o pai está de mau humor a semana inteira. Ele se candidatou a um trabalho de meio período na Home Depot, mas eles exigem uma avaliação online antes da entrevista. Ele tem tentado fazer isso na biblioteca, mas sempre perde a vaga antes de terminar. Uma parte de mim sentiu pena, uma parte bem pequena. O resto de mim lembrou da planilha, do pagamento do barco e das 4 vezes por semana comendo fora. Ele pode pagar internet e fazer avaliação em casa, eu disse. Problema resolvido. Ele diz que não pode pagar. Então ele pode vender o barco. Ele não quer vender o barco. Então ele não quer uma solução. Justo o suficiente, minha irmã riu, com um som cansado. Você soa como eu quando tento dar conselhos financeiros para eles, porque você está certo. Eles querem simpatia sem fazer mudanças, e não é assim que o dinheiro funciona. Encerramos a ligação em bons termos. Ela prometeu me manter informado, mas não iria me pressionar a me reconciliar, e eu apreciei isso. Na noite de quinta-feira, voltei da academia e encontrei o carro do meu pai estacionado do lado de fora do prédio do meu apartamento. Ele estava encostado nele, braços cruzados, parecendo exatamente um pai desapontado de um drama de televisão. "Precisamos conversar", ele disse quando me aproximei. "Como você conseguiu meu endereço?" Sua irmã me contou, não fique bravo com ela, eu pressionei bastante. Fiz uma anotação mental para falar com ela depois sobre segurança de informações. "Eu não tenho nada para te dizer agora, pai." "Bom, eu tenho coisas para te dizer." "Podemos entrar e conversar como adultos?" "Não. Você aparecer no meu apartamento sem convite não é comportamento adulto, isso beira perseguição." Ele se encolheu com isso. "Eu sou seu pai, não estou te perseguindo. Você é meu pai, a quem eu pedi explicitamente espaço. Você aparecer aqui viola esse pedido. Eu não teria que vir aqui se você atendesse minhas ligações. Eu não atendo suas ligações porque não quero falar com você agora. Isso não é um convite para me emboscar em casa." Ficamos ali no estacionamento, nos encarando. Ele parecia mais velho de repente, cansado. A aposentadoria que deveria ser relaxante claramente estava o estressando. "Sua mãe não consegue dormir", ele disse por fim. "Ela está preocupada com você." "Eu estou bem." "Você pode dizer isso a ela. Ela quer ouvir de você. Então ela pode respeitar meu pedido de espaço e esperar até eu estar pronto para conversar." "Quando isso vai ser? Até quando você vai nos punir?" "Eu não estou punindo vocês. Estou vivendo minha vida de forma independente, que foi exatamente o que você me disse para fazer." "Não foi isso que eu quis dizer." "Então talvez você devesse ter sido mais claro. Talvez devesse ter negociado em vez de dar ultimatos. Talvez devesse ter considerado que exigir $1.400 de alguém com $47.000 em empréstimos estudantis era irracional." Ele esfregou o rosto com as 2 mãos. "Estamos com problemas financeiros, problemas reais. Eu não queria admitir, mas estamos." Eu imaginei, os pedidos de desemprego meio que entregaram isso. "Precisamos de ajuda. Eu não vou te dar $1.400 por mês. Eu não estou pedindo 1.400. Estou pedindo alguma coisa, qualquer coisa, só para nos ajudar a passar por essa fase difícil." Eu olhei para ele ali parado, praticamente implorando, e senti uma mistura complicada de emoções. Esse era meu pai, o cara que me ensinou a andar de bicicleta, que ia aos meus jogos de beisebol, que me ajudava com a lição de matemática. Ele também era o cara que tentou me usar como resgate financeiro, sem considerar minhas próprias dificuldades. "Vendo o barco", eu disse finalmente. "Eu já te disse que estou no prejuízo com ele. Eu ainda ficaria devendo dinheiro depois de vender." "Quanto?" "Cerca de $3.000. "E quanto são as parcelas mensais?" $215. Fiz as contas na cabeça.
Então, você está pagando $215 por mês por algo que não usa. Se vendesse, poderia assumir a perda de 3.000, economizar 215 por mês e ainda ter dinheiro suficiente para a internet, um serviço de streaming e um respiro no orçamento. Esse é o movimento financeiro inteligente. Eu não posso simplesmente aceitar uma perda de $3.000. Você já está aceitando uma perda, só está espalhando ela ao longo do tempo com juros. O barco não se valoriza todo mês. Se você não vender, está sangrando dinheiro só para evitar admitir que cometeu um erro. Ele não teve resposta para isso. Pai, eu não sou o seu plano de resgate financeiro. Você fez escolhas que te colocaram nessa posição, o barco, os gastos excessivos, a falta de planejamento para a aposentadoria. Essas foram escolhas suas. Eu estou lidando com as consequências das minhas escolhas pagando meus empréstimos estudantis. Você precisa lidar com as consequências das suas. Eu nunca pensei que meu próprio filho me abandonaria desse jeito. Eu não abandonei vocês. Eu me mudei porque você me deu um ultimato. Tudo depois disso é apenas você enfrentando a realidade sem os meus subsídios. Ele ficou ali parado por um longo momento, depois entrou no carro sem dizer mais nada. Eu o observei ir embora, depois entrei e tranquei a porta. Naquela sexta-feira, exatamente uma semana depois das tentativas iniciais deles de entrar em contato comigo, minha mãe mandou uma mensagem dizendo que seu pai vendeu o barco hoje e que a internet seria instalada na segunda-feira. Eu respondi dizendo que ficava feliz por eles terem encontrado uma solução. Ela não respondeu. Na terça-feira seguinte, recebi uma ligação do número do meu pai. Quase não atendi, mas a curiosidade falou mais alto. Conseguiu emprego na Home Depot, ele disse sem rodeios, começo na próxima segunda-feira. Parabéns! Sua mãe começa no mercado na quarta-feira. Isso é bom. Ficamos em silêncio por um momento. Depois ele disse que tivemos que cancelar a maioria dos serviços de streaming, ficamos só com a Netflix. Faz sentido financeiramente. Agora estamos comendo em casa. Sua mãe está aprendendo a cozinhar de novo. Eu não disse nada sobre isso. A casa parece diferente sem você aqui, ele disse por fim. Pai, eu preciso ir, estou no trabalho. Claro, ele respondeu e desligou. 2 semanas depois, minha irmã ligou com novidades. Então, a mãe é realmente boa no trabalho do mercado. Ela foi funcionária do mês na semana passada, sério. É mesmo, aparentemente ela é ótima com os clientes, eles adoram ela. E o pai está nessa coisa da Home Depot, ele fica na seção de jardinagem dando conselhos sobre plantas e essas coisas. Ele parece menos estressado, honestamente. Que bom, eu acho. Eles ainda estão apertados de dinheiro, mas estão se virando. Nada de comer fora. A mãe corta cupons como se fosse um esporte olímpico. O pai leva a marmita para o trabalho. É estranho ver eles realmente fazendo orçamento. Eles deveriam ter feito isso desde o começo. Eu sei, mas tem uma coisa. A mãe pediu para eu te perguntar algo. Eu suspirei. O quê? Eles querem saber se você viria para o jantar de ação de graças. É setembro, ela está se planejando com antecedência. Ela quer saber se você vem. Sem pressão, sem drama, só jantar. Eu pensei um pouco. Vou pensar nisso. É só isso que ela está pedindo, só pensar. 3 meses se passaram. Continuei pagando meus empréstimos, continuei vivendo no meu apartamento tipo estúdio, continuei trabalhando. Meus pais e eu trocamos talvez 5 mensagens no total nesse período, nada substancial, apenas contatos básicos. Então chegou a semana do dia de ação de graças. Minha irmã mandou mensagem dizendo que a mãe pediu para lembrar você do jantar na quinta-feira, 3 da tarde, ela vai fazer peru. Sem expectativas, só um convite. Eu apareci às 2h45 da tarde na quinta-feira com uma torta comprada pronta. Meu pai atendeu a porta parecendo mais velho, mas de alguma forma mais saudável. As linhas de estresse ao redor dos olhos dele estavam diferentes, menos pânico, mais cansaço, mas algo administrável. Você veio, ele disse. Eu vim. Minha mãe apareceu da cozinha, enxugando as mãos no avental. Ela me olhou por um longo momento, depois assentiu. O jantar está quase pronto, sua irmã está na sala. Foi o dia de ação de graças mais constrangedor que eu já vivi. Sentamos à mesa fazendo conversa fiada sobre o tempo, o trabalho da minha irmã e literalmente qualquer coisa, menos o elefante na sala. Ninguém mencionou o barco. Ninguém mencionou a exigência de aluguel. Ninguém mencionou eu ter me mudado ou levado o roteador de Wi-Fi. Depois do jantar, enquanto minha mãe e minha irmã lavavam a louça, meu pai me puxou de lado. Eu preciso dizer algo, ele começou. Pai, não, deixa eu terminar. O que eu fiz foi errado. A exigência de aluguel, o ultimato, tudo isso. Estávamos desesperados, e em vez de sermos honestos sobre nossa situação, eu tentei fazer disso um problema seu.
Isso não foi justo. Eu não respondi. Não estou te pedindo para voltar a morar aqui. Não estou pedindo dinheiro. Só estou dizendo que eu estava errado. Você fez certo em sair. Ok. Só isso, ok. O que você quer que eu diga, pai? Você me deu um ultimato e eu aceitei. Agora você está trabalhando, a mãe está trabalhando e vocês estão administrando as finanças. É assim que deveria ser. Ele assentiu devagar. O cara que comprou o barco pagou caro demais por ele. Eu ainda tive prejuízo, mas não tão grande quanto pensei. Usei esse dinheiro para pagar alguns cartões de crédito. Que bom! Não somos ricos, mas estamos dando um jeito. Sua mãe realmente gosta do trabalho dela. Nunca pensei que diria isso. As pessoas surpreendem às vezes. Ele me olhou e depois realmente me olhou. Você não vai voltar, vai? Não. Mesmo que agora estejamos melhores, eu tenho meu próprio lugar, pai, minha própria vida. Isso não vai mudar. Pelo menos você vai nos visitar de vez em quando? Sua mãe gostaria disso. Talvez. Vamos ver como as coisas andam. Antes de eu ir embora, minha mãe me deu um recipiente com sobras de peru e um abraço que durou cerca de 3 segundos, mais do que confortável. Venha no Natal se quiser, ela disse baixinho, sem pressão. Eu peguei as sobras e voltei dirigindo para o meu apartamento. O Natal chegou e eu não fui. Em vez disso, enviei um cartão com um vale-presente de $50 para o restaurante favorito deles. Minha irmã disse que eles usaram para uma noite de encontro, a primeira em meses. O ano novo chegou e meu pai me mandou uma mensagem à meia-noite dizendo Feliz Ano Novo, orgulho de você por manter sua posição, isso exige coragem. Eu fiquei olhando aquela mensagem por uns bons 5 minutos antes de responder Feliz Ano Novo. Agora é março, 6 meses desde que me mudei. Meus empréstimos estudantis caíram para $38.000. Mais um ano e um pouco e eles vão desaparecer completamente. Ainda estou no meu apartamento tipo estúdio, ainda vivendo minha vida de forma independente. Meus pais e eu jantamos juntos talvez uma vez por mês. Ainda é estranho, mas menos a cada vez. Eles não me pedem dinheiro, eu não ofereço. Falamos de coisas superficiais, principalmente dos trabalhos deles, do meu trabalho, do tempo, de esportes. Na semana passada, meu pai me mandou uma foto. Era ele e minha mãe com os uniformes de trabalho, em frente à casa deles. A legenda dizia 90 dias sem comer fora, sua mãe virou uma cozinheira de verdade, quem diria? Eu respondi com um joinha. Se você gostou deste vídeo, por favor clique em se inscrever, isso realmente ajuda o canal e nos ajuda a trazer mais e melhores histórias. Obrigado. Meu chefe me demitiu, cortou o seguro do meu filho doente depois de 15 anos de esforço contínuo, disse que não somos responsáveis pelo seu filho, e que se eu tivesse trabalhado mais duro ele não estaria sofrendo, então eu explodi. Ei, Reddit, sabe o que é pior do que ser demitido enquanto seu filho está lutando contra o câncer? Ser demitido por um cara que não conseguia pronunciar metade das regulamentações que estava prestes a violar sem você ali para impedi-lo. Eu, 41 anos, homem, passei 15 anos como especialista em sistemas de qualidade em um fabricante farmacêutico de médio porte chamado Meridian Biotech, não a parte glamourosa da indústria farmacêutica onde descobrem curas milagrosas, mas a parte entediante em que alguém garante que os lotes de produção não matem pessoas e que os inspetores da FDA não fechem as operações, e esse alguém era eu, 15 anos de conhecimento institucional que impediram a empresa de perder dinheiro ou virar manchete, reconhecimento de padrões que detectava problemas antes que se tornassem desastres. O convite para a reunião apareceu numa manhã de quinta-feira em outubro, assunto discussão de transição organizacional, sem pauta, sem contexto, apenas um bloco de 30 minutos na sala de conferências B, com o meu nome, o nome do Vitor e alguém do RH que eu nunca tinha conhecido chamada Margarete. Eu sabia exatamente o que aquilo significava, do mesmo jeito que você sabe que um relacionamento está acabando antes que alguém diga as palavras em voz alta. Você sente na mudança, na forma como seu chefe para de te incluir nos e-mails de planejamento, na forma como as conversas pausam quando você entra na sala de descanso, no interesse repentino em documentar seus processos que ninguém se importava quando tudo estava funcionando bem. Eu vinha sentindo isso se acumular havia 6 semanas, desde que Vitor contratou Ethan, 28 anos, MBA de algum lugar impressionante que ele mencionava em toda a conversa, trazido como diretor de inovação em qualidade, o que em linguagem corporativa significava, estamos te substituindo, mas precisamos de um período de transição para que nada exploda imediatamente. O garoto não tinha nenhuma experiência farmacêutica, vinha de consultoria em dispositivos médicos, andava pela fábrica com um tablet como se estivesse catalogando tudo de errado em um prédio condenado, fazendo anotações que ninguém pediu sobre pontos de fricção de legado e oportunidades de otimização. Tradução, ele achava que 15 anos prevenindo desastres era o mesmo que estar preso ao passado. A reunião começou 9 minutos atrasada porque Vitor estava em outra ligação que considerou mais importante, e quando finalmente apareceu não pediu desculpas, apenas se sentou,
Ajustou seu relógio absurdamente caro e deslizou uma pasta pela mesa sem fazer contato visual. Connor, estamos reestruturando nossa abordagem de sistemas de qualidade para alinhar com padrões modernos de eficiência operacional. Seu cargo está sendo eliminado como parte desse realinhamento estratégico. Eu não toquei na pasta, apenas olhei para ele. Eliminado. Essa é a palavra que você está usando? É uma redução de força de trabalho, nada pessoal. A indústria está mudando e precisamos de conjuntos de habilidades diferentes daqui para frente. Vitor puxou o telefone, checou um e-mail enquanto eu estava ali processando o fato de que tinha acabado de ser demitido, nem teve a decência de manter contato visual durante a conversa que ele mesmo tinha agendado para destruir meu sustento. Conjuntos de habilidades diferentes, eu disse, tipo saber usar PowerPoint, porque até agora isso é basicamente tudo que o Ethan trouxe para a mesa. A mandíbula de Vitor se contraiu, ele pousou o telefone com lentidão deliberada. Ethan traz visão estratégica e metodologia orientada por dados que se alinham com o rumo que esta empresa precisa tomar. Sua abordagem funcionava bem quando éramos menores, mas agora estamos escalando, precisamos de sistemas que não dependam da memória de uma única pessoa. Minha memória é a única coisa que manteve este lugar longe de reprovações e inspeções nos últimos 5 anos, mas claro, escale além disso e veja o que acontece. Essa é exatamente a atitude que torna essa decisão mais fácil. Você tem sido resistente a toda iniciativa de modernização que propusemos. Toda vez que tentamos implementar novos sistemas, você encontra razões pelas quais eles não vão funcionar em vez de descobrir como fazê-los funcionar. Eu encontro razões pelas quais eles não vão funcionar porque eles não vão funcionar. Existe uma diferença entre modernização e comprar software caro que não entende como a qualidade farmacêutica realmente funciona. Vitor se recostou na cadeira, olhou para mim como se eu fosse um problema do qual ele finalmente estava aliviado por se livrar. Essa conversa acabou. Seu pacote de rescisão está na pasta, 3 meses de salário, benefícios até o fim do mês, vamos precisar do seu crachá e das credenciais de acesso antes de você sair hoje. A Margaret vai conduzir você pelo processo de desligamento. Eu não me movi, apenas olhei para ele. Meu filho está em tratamento contra o câncer. A expressão de Vitor não mudou. Eu entendo que você tem coisas acontecendo em casa, mas a empresa não é responsável pela sua situação pessoal. Se você tivesse colocado essa mesma energia em se adaptar em vez de resistir à mudança, não estaria nessa posição. Ele não disse o nome do Liam, não precisava, era isso que ele queria dizer. Margaret ficou ali documentando tudo no laptop, provavelmente protegendo a empresa de um processo que não viria, porque eu não tinha tempo nem dinheiro para lutar contra eles. Meu filho Liam tinha sido diagnosticado com leucemia linfoblástica aguda 9 semanas atrás. Ele tinha 7 anos. O tratamento estava custando cerca de $18.000 por mês depois do seguro, sem contar o tempo de trabalho perdido da Evelyn ou a terapia experimental que o oncologista dele queria e que não era totalmente coberta. Eu precisava desse emprego, eles sabiam disso e mesmo assim fizeram. Que conjuntos de habilidades o Ethan tem que eu não tenho? Eu perguntei, mantendo a voz estável, não lhes dando a satisfação de me ver abalado. Vitor se mexeu na cadeira. Ele traz uma nova perspectiva sobre gestão de qualidade orientada por dados e rastreamento automatizado de conformidade. Nova perspectiva. Ele está aqui há 6 semanas. Não executou um único protocolo de validação nem preparou uma única submissão para o FDA. Não sabe que a documentação do lote 4721 parece diferente porque tivemos que arquivá-la manualmente durante a migração do servidor em 2019. Ou que nosso cronograma de monitoramento ambiental muda em janeiro porque o sistema de vaca opera padrões de fluxo de ar diferentes durante o inverno. E ajustamos nossos pontos de amostragem para acompanhar, ele não sabe nada disso, e é por isso que estamos implementando novos sistemas de documentação que não dependem do conhecimento individual. Conhecimento individual é a única coisa que está entre você e uma carta de advertência, mas claro, automatize isso, veja o que acontece. A mandíbula de Vitor se contraiu, ele não gostava de ser contrariado, especialmente não na frente do RH. Terminamos aqui. Eu me levantei, não discuti, não implorei, apenas peguei a pasta e caminhei até a porta. Margaret me seguiu para processar a papelada de desligamento. Sentamos em uma pequena sala de reuniões enquanto ela deslizava formulários pela mesa como um cardápio. A cobertura termina no último dia do mês, ela disse sem fazer contato visual. Se você quiser continuar o seguro pelo Cobra, o prêmio será de $2.140 mensais, há informações no seu pacote. $2.140 por mês de seguro, eu vinha pagando 380 como funcionário. A próxima sessão de quimioterapia do Liam seria em 11 dias, a reposição do medicamento contra a náusea dele venceria em 6. Assinei os formulários, entreguei meu crachá e o cartão de acesso. 15 anos de memória institucional saíram atrás de mim em um corpo que eles acabavam de tornar descartável. Ethan estava perto da entrada da área de produção quando passei, provavelmente se posicionando para fazer perguntas no momento em que eu fosse embora. Ele assentiu para mim, não foi respeitoso nem solidário, apenas reconheceu minha existência, do jeito que você acena para alguém segurando uma porta aberta.
Eu não retribuí o aceno, apenas continuei andando, porque interagir com ele exigiria uma energia que eu precisava guardar para a conversa que estava prestes a ter com meus pais. Liguei para meu pai do estacionamento, contei o que aconteceu, tentei manter os fatos, tentei tirar a emoção. Eles te demitiram agora, com o Liam em tratamento. Chamaram de redução de força de trabalho. Meu Deus, Connor, como você vai pagar o tratamento dele? Preciso pegar dinheiro emprestado, só até encontrar outra coisa, só o medicamento do Liam vai nos custar milhares do próprio bolso agora. Silêncio do outro lado, do tipo que te diz tudo antes das palavras. Connor, sua mãe e eu temos conversado, nós amamos o Liam, você sabe disso, mas não podemos continuar incentivando seu mau planejamento, você deveria ter tido planos de reserva, deveria ter feito networking em vez de ficar confortável em uma empresa por 15 anos. Pai, eu não estou pedindo que vocês incentivem nada, estou pedindo ajuda para pagar o tratamento de câncer do seu neto. E o que acontece da próxima vez? O que acontece quando você for dispensado de novo porque se recusa a se adaptar? A gente te dá mais dinheiro e continua financiando sua resistência à mudança? Seu irmão Julian nunca nos pediu um centavo, construiu a carreira dele com inteligência, virou sócio cedo, tem segurança, é isso que acontece quando você pensa à frente em vez de só reagir. O Liam tem 7 anos e leucemia, isso não é sobre planejamento de carreira. É exatamente sobre planejamento de carreira. Se você tivesse feito escolhas melhores, não estaria nessa posição. O Julian não estaria. Quer saber o que ele faria? Já teria economias, já teria conexões, já teria opções, não estaria ligando para os pais pedindo esmolas enquanto o filho está doente. A palavra esmolas caiu exatamente como ele quis que caísse. Eu não estou pedindo esmolas, estou pedindo aos meus pais que ajudem o neto deles a passar pelo tratamento contra o câncer. E nós estamos dizendo que a melhor ajuda que podemos te dar é amor duro. Você precisa resolver isso sozinho, aprender com isso, parar de depender dos outros para te resgatar de situações para as quais você deveria ter se preparado. Isso é ser homem, Connor, isso é ser pai, não dar desculpas, não nos ligar toda vez que as coisas ficam difíceis. Eu fiquei sentado no meu carro, o telefone pressionado contra a orelha, observando outras pessoas saírem do trabalho como se fosse apenas mais uma quinta-feira. Vocês estão realmente dizendo não? Estamos dizendo que você precisa crescer, se sustentar, ser o pai que o Liam precisa, em vez daquele que corre para os pais quando as coisas ficam difíceis. Um dia você vai nos agradecer por isso. Eu desliguei, não discuti, não implorei, apenas encerrei a chamada e fiquei ali sentado por um tempo. Naquela noite liguei para meu amigo Tony, éramos próximos desde antes de carreiras, hipotecas e todo o resto que transforma pessoas em convites de calendário. Não fiz um discurso completo, só os fatos, fui cortado, a cobertura acabou, meus pais se recusaram a ajudar, a quimioterapia não pausa por drama familiar e a farmácia já queria dinheiro. Tony não pediu explicação, nem promessa, nem um espetáculo de autopiedade, ele apenas disse, me manda o valor. 10 minutos depois, a Evelyn me encaminhou uma captura de tela, $15.000 pendentes na conta dela, sem contrato, sem me devolva até sexta, apenas uma nota que dizia, para o Liam, a gente resolve o resto depois. 2 dias depois, o portal do hospital mostrava cobertura pendente de verificação. Eu estava tentando repor o medicamento contra a náusea do Liam quando a farmacêutica levantou os olhos da tela com aquela expressão de desculpa que profissionais da saúde desenvolvem quando vão dar uma notícia ruim. Eles não, porque a autorização do seu seguro não está passando, está mostrando que sua cobertura terminou no dia 31, eu não posso liberar a prescrição sem uma nova autorização ou pagamento antecipado. Quanto? $340 por um suprimento de 30 dias. Fiquei parado no balcão da farmácia, outras pessoas esperando atrás de mim, segurando uma receita de um medicamento que impedia meu filho de 7 anos de vomitar 12 vezes por dia durante a quimioterapia. $340 por comprimidos porque o Vitor decidiu que eu não estava me adaptando rápido o suficiente e meus pais decidiram que o câncer do Liam era um momento educativo sobre responsabilidade pessoal. Eu paguei com o dinheiro do Tony, caminhei até a minha caminhonete com um saco de papel contendo comprimidos que custavam mais do que o nosso orçamento semanal de supermercado. Eis como os sistemas de qualidade farmacêutica realmente funcionam quando você remove as apresentações corporativas e os relatórios de consultoria. Não são painéis, não são alertas automatizados. É reconhecimento de padrões construído a partir de milhares de horas observando como as coisas quebram de maneiras que não aparecem em bancos de dados até que seja tarde demais para corrigir sem sangrar dinheiro ou acionar ações regulatórias. Pegue nosso programa de monitoramento ambiental. No papel era simples, amostrar o ar e as superfícies nas áreas de produção, testar contaminação microbiana, documentar resultados e arquivar relatórios trimestrais. Qualquer técnico de qualidade de primeiro ano conseguia executar os procedimentos, mas saber quando escalar um resultado limítrofe antes que ele se tornasse uma tendência que forçasse uma investigação completa exigia anos observando padrões que não existiam em nenhum documento de procedimento.
Como quando a estação de amostragem 7 na sala de invase asséptico ocasionalmente subia para 4 unidades formadoras de colônia em vez da faixa normal de 0 a 1, tecnicamente ainda aprovado, tecnicamente sem exigir ação. Mas eu tinha aprendido ao longo de 8 anos que toda vez que a estação 7 subia em outubro isso significava que o selo da porta da anticâmara de pessoal estava começando a falhar, porque o sistema de VAC transitava para o modo de inverno e criava diferenciais sutis de pressão que desgastavam a vedação. Se você detectasse isso naquele momento e programasse a manutenção, o selo seria substituído durante a parada planejada. Se ignorasse porque o número ainda estava verde no painel, teria um evento completo de contaminação em dezembro que pararia a produção por 3 dias e custaria cerca de $400 mil em lotes perdidos e remediação. O Ita não sabia disso, o Vitor também não, nem qualquer sistema que eles estavam prestes a implementar. Eles achavam que gestão da qualidade era seguir procedimentos. Eu sabia que era evitar as situações em que os procedimentos não ajudam. 17 dias depois de eu ter saído, meu telefone tocou às 11h30 da noite. Um ex-colega, um cara chamado Hassan que trabalhava em validação. Connor, cara, eu sei que você não está mais aqui, mas preciso te perguntar uma coisa. O que foi? Temos uma investigação de desvio no lote 7821, pico de impureza nos resultados de HPLC. O Ethan está surtando porque não consegue encontrar a causa raiz e estamos a 3 dias do prazo de envio do registro do lote. Como é o perfil da impureza? Pico único em 3,2 minutos, só apareceu na segunda alíquota. Eu fechei os olhos, soube exatamente o que era sem nem ver os dados. É a seringa de amostragem que vocês estão usando, as novas do fornecedor trocado em agosto. Elas têm um material diferente no êmbolo que libera um composto quando exposto à fase móvel que usamos. Não é uma impureza real, é um artefato. Como diabos você sabe disso? Porque eu detectei isso durante os testes de qualificação das novas seringas e documentei em um memorando para compras. Disse que precisávamos manter o fornecedor original. Eles trocaram mesmo assim para economizar dinheiro. A solução alternativa é condicionar a seringa com 3 enxagues da fase móvel antes de puxar a amostra. Está no meu arquivo de e-mails de 12 de agosto. Silêncio do outro lado. Então, o Ita apagou todos os seus e-mails arquivados quando assumiu suas contas. Disse que eram documentação legada que não estava em conformidade com a nova estrutura do sistema. Eu não respondi, não precisava. O Hassan entendeu o que isso significava. Estamos ferrados, não é? Agora estão. Ele desligou. Eu fiquei sentado na sala de estar, o Liam dormindo no andar de cima depois de uma sessão brutal de quimioterapia naquela tarde, e percebi que eles não iam aprender, continuariam quebrando coisas e correndo para consertar sem ligar os pontos. As ligações continuaram, pessoas diferentes, o mesmo padrão, equipamentos falhando de maneiras que não faziam sentido para o Ethan, mas faziam todo sentido para mim. Eu ajudava quando podia, continuava atendendo ligações noturnas de pessoas que eu tinha treinado, mas comecei a documentar cada pergunta, cada lacuna, cada problema que existia, porque eles tinham apagado a memória institucional. Comecei a construir um mapa de padrões de tudo que eles não sabiam que tinham perdido, o que significava que eu podia ou observar eles falharem à distância ou construir algo de que eles eventualmente precisariam desesperadamente a ponto de pagar por isso. Escolhi a segunda opção. O contato veio de alguém que eu mal lembrava de ter conhecido, Kira. Nós havíamos nos cruzado em uma conferência de conformidade farmacêutica em Phoenix 4 anos antes, um daqueles eventos da indústria em que todo mundo finge fazer networking, mas na maioria das vezes só reclama de histórias de terror de inspeções da FDA enquanto enfrenta um serviço de hotel moderadamente terrível. Na época ela comandava uma pequena startup de software regulatório, talvez com 9 ou 10 pessoas, focada em ajudar empresas de biotecnologia a navegar submissões à FDA sem contratar departamentos de qualidade em tempo integral que não podiam pagar. A mensagem dela chegou pelo LinkedIn. 2 frases. Você uma vez disse que sistemas de qualidade falham porque as empresas acompanham resultados em vez de padrões. Você ainda pensa assim? Eu deixei a mensagem parada por 36 horas, não porque não estivesse interessado, mas porque eu tinha terminado de dar conhecimento gratuito para pessoas que o ignoravam até virar uma emergência. Mas a Kira não enviou uma mensagem de acompanhamento perguntando se eu tinha visto a primeira. Em vez disso ela deixou uma mensagem de voz. Eu não preciso do seu currículo, Connor, eu preciso do seu cérebro. Um café algum dia desta semana se você estiver disponível. Pela primeira vez em meses, alguém tinha pedido o que eu realmente oferecia, em vez do que achavam que eu deveria oferecer. Nós nos encontramos em um lugar chamado Ironclad Coffee, sem laptop, sem apresentação, apenas conversando sobre por que empresas farmacêuticas continuavam falhando em auditorias apesar de terem mais software do que nunca. 2 semanas depois eu estava ajudando ela a construir a Nexacal, não como funcionário, apenas aparecendo 2 vezes por semana para resolver problemas que ninguém mais estava enfrentando. O conceito era simples. Rastrear mudanças de padrão na forma como as pessoas trabalham antes que essas mudanças se tornem falhas de conformidade. Perceber quando alguém que sempre arquiva relatórios na terça-feira começa a arquivá-los na sexta. Isso não é preguiça, é sobrecarga. Identificar cedo e evitar o desastre.
Levamos 4 meses para construir um protótipo funcional. Testamos com 3 empresas de biotecnologia que estavam sofrendo pressão da FDA. A Helios Biologics foi a prova concreta. 22 dias após o início do piloto, a Nexacal sinalizou que os padrões de documentação da gerente de qualidade estavam mudando. Ela estava abreviando as justificativas de desvios porque estava treinando novos técnicos e não tinha tempo para narrativas detalhadas. 31 dias antes da inspeção da FDA, eles corrigiram o problema, passaram na auditoria, economizaram $340 mil em possíveis penalidades e assinaram o contrato antes mesmo de o piloto terminar. A notícia se espalhou entre diretores de qualidade em conferências, consultores regulatórios fazendo recomendações discretas, empresas desesperadas por algo que realmente funcionasse. 8 meses depois de eu ter saído da Meridian, eles apareceram na nossa fila de consultas, um pedido de demonstração de uma empresa farmacêutica cujo domínio eu reconheci imediatamente. Eles não se identificaram no formulário, apenas listaram o setor como fabricação genérica de biológicos e marcaram a solicitação como urgente, inspeção da FDA agendada para o primeiro trimestre. Eu sabia que eram eles, sabia que era Meridian antes mesmo de ver o número de retorno. Eles estavam se afogando e nem sabiam que estavam prestes a ligar para a pessoa que tinham demitido em busca de uma boia salva-vidas. A chamada de demonstração aconteceu numa terça-feira à tarde. Eu não participei, deixei a Kira conduzir, distância profissional, nenhuma revelação pessoal. Apenas uma apresentação padrão do produto mostrando como Nexacal detectava estresse nos sistemas de qualidade antes que isso acionasse ações regulatórias. Ouvi a gravação mais tarde naquela noite. Depois de colocar o Liam para dormir, o cabelo dele já tinha caído quase todo, a quimioterapia estava pegando pesado, mas o médico disse que os números estavam respondendo. Pequenas vitórias. Nós medíamos progresso em contagens sanguíneas e manhãs sem náusea. A gravação foi exatamente o que eu esperava, a voz do Ethan dominando a chamada, fazendo perguntas que provavam que ele ainda não entendia a diferença entre acompanhar resultados e prever falhas, interrompendo a Kira para explicar como o novo sistema automatizado de gestão da qualidade deles já estava lidando com essas questões, exceto que claramente não estava, porque se estivesse eles não estariam naquela ligação. 20 minutos depois alguém mais falou, uma voz feminina que eu não reconheci, provavelmente alguém da equipe de qualidade deles. Essa plataforma consegue detectar quando os padrões de documentação de alguém mudam por causa de estresse de carga de trabalho, como quando começam a abreviar coisas ou agrupar relatórios em vez de fazê-los em tempo real. Sim, disse Akira, é exatamente isso que ela foi projetada para captar, pequenas mudanças comportamentais que antecedem lacunas maiores de conformidade. Silêncio do outro lado. Então a mesma voz de novo, mais baixa. Isso teria sido muito útil uns 3 meses atrás. Eu sorri com aquele humor sombrio, o tipo que você desenvolve quando vê desastres se desenrolarem que poderiam ter sido evitados se alguém tivesse ouvido. O Ethan voltou a falar, direcionando a conversa para preços e cronogramas de implementação, tudo negócio, nenhum reconhecimento do que a profissional de qualidade tinha acabado de insinuar. O contrato chegou 6 dias depois, enterrado em um processo de aprovação de lote durante o que as notas de compras deles chamavam de Iniciativa Emergencial de Atualização de Sistemas de Qualidade. Linguagem corporativa para compra por pânico. Eles aprovaram 4 ferramentas de software diferentes em uma única reunião, plataformas de gestão de projetos que nunca usariam completamente, ferramentas de comunicação que duplicariam sistemas que já possuíam, e o Nexacal listado como plataforma de conformidade preditiva de inteligência de qualidade, juridicamente assinado sem leitura além da página 3. A te provisionou o acesso sem perguntar quem havia construído a arquitetura subjacente. A contabilidade processou como uma assinatura padrão de software como serviço de $32 mil anuais. Ninguém perguntou de onde o Nexacal vinha. Estavam ocupados demais tentando estancar o sangramento que eu tinha previsto que começaria no momento em que me apagaram do sistema. O Nexacal entrou em operação na Meridian 3 semanas após a assinatura do contrato, implantado nas 2 áreas mais vulneráveis deles, gestão de desvios e revisão de registros de lote. A plataforma começou imediatamente a detectar problemas antes que virassem desastres, fazendo correções silenciosas que nunca apareciam nos painéis deles. 4 semanas depois o Ethan enviou um e-mail para toda a empresa celebrando a nova cultura proativa de qualidade, recebeu respostas de parabéns do Vitor e de 2 membros do conselho. Foi mencionado na atualização trimestral como exemplo de liderança inovadora durante períodos de transição. Eu li o e-mail na mesa da cozinha enquanto Liam fazia a lição de casa ao meu lado, o cabelo dele quase todo perdido, a segunda rodada de quimioterapia batendo forte, as manhãs eram as piores, ele acordava enjoado, mal conseguia segurar água. A Evelyn tinha começado a manter um calendário de dias bons versus dias ruins. Dias bons significavam comida sólida e 1 ou menos episódios de vômito. Dias ruins eram todo o resto. Em média tínhamos 3 dias bons por semana. As ligações continuaram chegando, pessoas diferentes, o mesmo padrão, equipamentos falhando de maneiras que não faziam sentido para o Ethan, mas faziam todo sentido para mim. Eu parei de ajudar. Comecei a direcionar as pessoas de volta ao diretor de inovação em qualidade, deixei que ele ganhasse aquele MBA.
Na manhã seguinte surgiu outro desdobramento. O diretor de qualidade da Meridian solicitou uma chamada para expansão de funcionalidades. Eles queriam integrar o Nexacal ao sistema de capa e estender a cobertura aos sistemas de execução de manufatura. A justificativa era pânico de manual. A auditoria interna mais recente tinha revelado lacunas no rastreamento de ações corretivas que poderiam acionar observações da FDA. Lacunas que eu teria identificado meses antes sem precisar de auditoria interna. O valor do contrato saltou de $32.000 anuais para 87 mil. A Kira me encaminhou o pedido de expansão com uma mensagem de uma linha. Eles estão fisgados. A decisão é sua sobre o prazo. Eu não agilizei. Deixei eles esperarem como qualquer outro cliente. Quando o primeiro dinheiro de verdade entrou, paguei o Tony integralmente. Ele tentou recusar. Eu não deixei. O protocolo de tratamento do Liam mudou em dezembro. Quimioterapia mais agressiva, mais pesada para o corpo dele, mas necessária para eliminar completamente as células cancerígenas. Ele perdeu mais peso, parou de comer a maioria dos alimentos. Passou fins de semana inteiros dormindo ou vomitando ou ambos. Eu o levava às consultas quando a Evelyn não podia, ficava com ele durante as infusões, observava o veneno pingar nas veias dele porque era a única coisa que o mantinha vivo. E toda segunda-feira às 6 da manhã meu telefone acendia com alertas do Nexacal, indicadores de estresse do sistema de qualidade da Meridian, padrões de deriva comportamental, avisos de atraso na documentação, pequenas coisas, o tipo de coisa que sistemas automatizados ignoram, mas eu via, acompanhava, fazia ajustes quando necessário. A empresa que me demitiu enquanto meu filho lutava pela própria vida agora dependia de uma plataforma que eu construí usando exatamente o conhecimento que eles tinham jogado fora. Eles estavam funcionando porque eu a mantinha silenciosamente à distância, de um lugar que eles jamais viriam. Meus pais ligaram 2 vezes durante esse período, deixaram mensagens de voz nas 2 ocasiões, disseram que estavam pensando em nós, perguntaram como Liam estava, nunca mencionaram o dinheiro que se recusaram a ajudar, nunca reconheceram que tinham me dito para me virar sozinho enquanto o neto deles precisava de medicação contra o câncer. Eu não retornei as ligações, apaguei as mensagens sem ouvi-las até o fim. Algumas pontes não precisam ser reconstruídas, só precisam continuar queimadas. 14 meses depois de eu ter saído, recebi um e-mail encaminhado pela Kira, assunto solicitação prioritária de expansão empresarial do Nexacal. A Meridian queria implantar a plataforma em toda a empresa, todos os sistemas de qualidade, todos os sites de manufatura, integração total com os sistemas de gestão documental e treinamento. O memorando de justificativa foi escrito pelo Ethan. Ele descreveu como o Nexacal tinha reduzido investigações de desvios em 71%, melhorado resultados de auditoria e criado capacidades preditivas que sistemas tradicionais de gestão da qualidade não conseguiam alcançar. O valor do contrato saltou para $164.000 anuais. O Ethan foi promovido depois que o Nexacal manteve silenciosamente tudo em conformidade, e a Meridian fez o que corporações sempre fazem, deu o crédito a quem aparece nas reuniões, não a quem construiu o sistema. Ele não fazia ideia. Eu não senti raiva ao ler o anúncio da promoção, não me senti roubado, só senti aquela satisfação sombria de ver alguém levar o crédito por consertar um problema que ele próprio criou ao quebrar algo que nunca precisou ser consertado. A expansão ocorreu sem problemas. A equipe de elogiou a documentação de integração, disse que era a implementação de fornecedor mais limpa que tinham feito em anos. Eles não faziam ideia de que eu tinha escrito aquela documentação do mesmo jeito que eu costumava treinar novos funcionários de qualidade, instruções claras, perguntas antecipadas, explicações de apoio para casos extremos. Até na escrita técnica eu não conseguia evitar construir sistemas que pensassem como eu trabalhava. O câncer do Lee entrou em remissão em janeiro, 17 meses de tratamento, centenas de consultas, contas médicas que levariam anos para serem quitadas, mas os exames de sangue estavam limpos, os exames de imagem estavam claros. O oncologista usou a palavra recuperado pela primeira vez. Eu não liguei para meus pais para contar, não mandei mensagem, não compartilhei a notícia, eles escolheram não ajudar quando importava, não tinham o direito de celebrar agora que a crise tinha passado. A Evelyn me perguntou uma vez sobre isso, disse que talvez eu devesse avisá-los, deixá-los fazer parte da boa notícia depois de tanta coisa ruim. Eu disse que não, algumas decisões são permanentes, eles tomaram a deles quando me disseram para me virar sozinho. Eu tomei a minha ao cortá-los completamente. 6 meses depois, a inspeção anual da FDA na Meridian voltou com 0 achados críticos, a primeira vez em 8 anos. O Vitor disparou um e-mail para toda a empresa celebrando os investimentos estratégicos em inovação e qualidade. O nome do Ethan foi citado como se ele tivesse pessoalmente derrotado a FDA. O Nexacal não foi mencionado, nem eu. Li aquilo no escritório da Kira enquanto analisávamos oportunidades de expansão trimestral, fechei e segui em frente, mas o universo tinha outros planos. 3 semanas depois daquela auditoria, meu telefone tocou às 6 da manhã de um domingo, número desconhecido com prefixo da Meridian. Deixei cair na caixa postal e ouvi a mensagem enquanto fazia café. A voz do Vitor estava tensa, controlada, do jeito que ele soava quando algo tinha dado catastroficamente errado e ele tentava não entrar em pânico.
Connor, aqui é o Vitor. Preciso que você me ligue de volta imediatamente. Temos uma situação que exige sua expertise. É urgente. Por favor, ligue assim que receber isso. Eu apaguei a mensagem, fiz o café da manhã, levei o Liam à consulta de acompanhamento, voltei para casa e não liguei. O Vitor ligou de novo na segunda-feira de manhã, deixou outra mensagem, mais desesperada desta vez. Na terça chegou um e-mail com o assunto emergência crítica de qualidade, resposta imediata necessária. Eu abri e li durante o almoço. A Meridian tinha tido um evento de contaminação na principal linha de invase asséptico, paralisação completa, 3 lotes em quarentena, FDA notificada, investigação de causa raiz em andamento, mas eles não conseguiam identificar a origem. O Ethan estava sobrecarregado e eles precisavam de alguém com conhecimento institucional dos padrões históricos de desempenho da fábrica. O e-mail terminava com uma frase que soou como vindicação embrulhada em desespero corporativo. Entendemos que as circunstâncias da sua saída foram difíceis e estamos preparados para discutir arranjos de consultoria que reflitam sua expertise e disponibilidade. Eu deixei a mensagem parada por 4 dias, deixei eles suarem, deixei o Ethan vasculhar documentação que ele não entendia, procurando padrões que nunca aprendeu a enxergar. Quando finalmente respondi, mantive tudo profissional, frio, transacional, estou disponível para consultoria a $450 por hora, com compromisso mínimo de 40 horas e pagamento antecipado. Reviso os dados de contaminação e forneço análise de causa raiz. Se quiserem que eu esteja no local, a taxa é de $650 por hora mais despesas. Me avisem se desejarem prosseguir. O Vitor respondeu em 11 minutos, concordou com tudo, transferiu $18.000 para a conta da minha empresa antes do fim do dia. Cheguei na quarta-feira às 7 da manhã, passei pela mesma entrada de funcionários que usei por 15 anos, assinei como consultor, recebi um crachá de visitante em vez do permanente que tinham tirado quando me escoltaram para fora. O Ethan estava me esperando na sala de conferências, parecia que não dormia havia 3 dias, tinha aquele desespero cru de quem está se afogando e finalmente percebe que ninguém vai aparecer para salvar. Connor, obrigado por vir, estamos tentando entender isso, mas a fonte da contaminação não faz sentido. O Nexacal sinalizou algumas mudanças comportamentais na equipe de monitoramento ambiental 2 semanas antes do evento, mas não conseguimos interpretar o que isso significava. Eu me sentei, abri o laptop, puxei os dados que eles tinham enviado, levei 17 minutos para encontrar. Vocês têm um problema de manutenção no sistema de vac da Zona 3. O difusor de ar de insuflação está parcialmente bloqueado. Provavelmente aconteceu durante uma troca de filtro. Isso está criando fluxo de ar desigual que está puxando partículas do corredor para dentro da sala limpa. A equipe de monitoramento ambiental percebeu. Começou a mostrar com mais frequência. Essa é a mudança comportamental que o Nexacal captou. Eles sabiam que algo estava errado, mas não tinham um vocabulário para explicar de uma forma que acionasse uma investigação formal. O Ethan me encarou. Como você tirou isso dos dados? Porque eu conheço esta fábrica. Eu sei que quando a técnica de monitoramento ambiental número 2 começa a fazer amostragens extras nas tardes de terça-feira, isso significa que ela está vendo algo que a incomoda, mas ainda não consegue provar. Eu sei que o difusor da Zona 3 fica parcialmente bloqueado toda vez que a manutenção troca os filtros porque eles não fixam completamente os clipes de montagem. Eu sei tudo isso porque passei 15 anos aprendendo como este prédio respira. E você passou quase 2 anos tentando substituir esse conhecimento por painéis de controle. Ele não discutiu, apenas ficou ali sentado, com a expressão de alguém que finalmente percebeu que estava ocupando um cargo para o qual nunca foi qualificado. Vitor entrou 20 minutos depois, me viu sentado ali com o Ethan derrotado e a análise de causa raiz já escrita. Connor, agradecemos por ter vindo com tão pouca antecedência. Vocês estão me pagando o suficiente para eu apreciar isso, certo? Bom, revisamos sua análise e ela está consistente com o que nossos registros de manutenção mostram. Vamos implementar suas recomendações imediatamente. Ótimo. Ele se remexeu desconfortavelmente, do jeito que as pessoas fazem quando estão prestes a pedir algo que sabem que não merecem. Gostaríamos de discutir trazer você de volta em tempo integral, diretor sênior de sistemas de qualidade, aumento salarial significativo, benefícios completos, o que você precisar. Eu olhei para ele e deixei o silêncio se alongar. Não. Connor, eu entendo que há um histórico aqui. Histórico? É assim que você chama isso? Você me demitiu enquanto meu filho estava em tratamento contra o câncer, disse que a empresa não era responsável pela minha situação pessoal, me substituiu por alguém que passou quase 2 anos levando crédito por sistemas que eu construí enquanto tornava vocês dependentes de um software que eu criei porque ele não conseguia fazer o trabalho de verdade. E agora você quer que eu volte porque ele falhou e você está desesperado. Isso não é histórico, Vitor, isso são consequências. A mandíbula de Vitor se contraiu. Nós cometemos um erro, estou tentando corrigir. Você fez uma escolha. Escolhas não são corrigidas, são vividas. Você escolheu o Ethan em vez de mim, escolheu economia de custos em vez de conhecimento institucional, escolheu explodir algo que funcionava porque não parecia inovador o suficiente para as apresentações ao conselho. Agora você vai viver com essa escolha.
Ethan finalmente falou, a voz baixa, derrotada. Eu estou fora da minha profundidade, eu sei disso, sei já faz um tempo. Achei que conseguiria aprender rápido o suficiente, mas este trabalho exige um conhecimento que eu não tenho e não dá para tirar de manuais. Eu olhei para ele, o garoto finalmente entendeu. Foi preciso uma crise de contaminação e uma notificação da FDA, mas ele chegou lá. Você está certo, este trabalho exige 15 anos observando como as coisas quebram. Você tem um MBA e quase 2 anos fingindo que painéis de controle são a mesma coisa que expertise, e não são. Victor interrompeu. Se você não voltar em tempo integral, diga a sua taxa de consultoria, nós precisamos de você. Vocês já pagaram minha taxa, eu dei a análise de causa raiz e resolvi o problema imediato de vocês. Qualquer coisa além disso é outra conversa. Que tipo de conversa? Eu fechei o laptop e me levantei. O tipo de conversa em que vocês reconhecem que o Nexacal só funciona porque eu construí com o conhecimento que vocês jogaram fora. O tipo em que admitem que todo o período do Ethan foi bem sucedido porque minha plataforma estava captando os erros dele antes que virassem desastres. O tipo em que reconhecem que vocês não estão contratando um consultor, estão alugando uma expertise que antes era de vocês e decidiram que não precisavam. O rosto de Victor ficou cuidadosamente neutro, a expressão que executivos usam quando estão processando algo que não querem admitir. Você construiu o Nexacal? Sou o arquiteto-chefe de qualidade, está no site da empresa, você nunca olhou. Meu Deus! Não, apenas conhecimento institucional, o tipo que você eliminou quando me escoltou para fora, o tipo que o Ethan tentou substituir com PowerPoint, o tipo que agora está custando $164.000 por ano, mais taxas emergenciais de consultoria. Por que você tomou decisões ruins e se recusou a admitir isso? Ethan parecia querer desaparecer, Victor. Parecia calcular exatamente quanto aquela conversa estava prestes a lhe custar. O que você quer, Connor? Nada, eu já tenho o que quero. Vocês me pagam mensalmente por um conhecimento que jogaram fora. Dependem de um sistema que eu construí. Toda vez que o Ethan era parabenizado por métricas de qualidade que só existiam por causa do meu trabalho, eu recebia um lembrete de que você tomou a decisão pessoal mais estúpida da sua carreira. Chega! Eu caminhei em direção à porta. Victor chamou atrás de mim. Não podemos continuar operando assim, precisamos de alguém que realmente entenda esta fábrica. Então contrate alguém, treine essa pessoa, invista 15 anos no desenvolvimento dela, ou continue me pagando para manter os sistemas que você quebrou quando decidiu que inovação significava se livrar da pessoa que mantinha tudo funcionando, a escolha é sua. Eu saí, dirigi para casa e descontei o cheque de $18.000. 2 semanas depois Akira me encaminhou um e-mail, a Meridian havia encerrado o contrato do Ethan com efeito imediato por problemas de desempenho inconsistentes com os requisitos do cargo, linguagem corporativa para, finalmente admitimos que contratamos a pessoa errada e quase nos destruímos. Eles promoveram alguém de dentro, uma diretora de qualidade que estava lá havia 9 anos, alguém que realmente conhecia a fábrica, alguém que entendia que qualidade farmacêutica não era sobre painéis e visão estratégica, era sobre prevenir desastres por meio de reconhecimento de padrões e conhecimento institucional, alguém como eu costumava ser. A melhor parte, eles continuaram pagando as taxas do Nexacal, ela entendia exatamente o que a plataforma fazia e por que funcionava, tinha estado na empresa quando me demitiram e visto como tudo aconteceu. Agora comandava o departamento que eu construí enquanto usava o software que eu criei para manter os sistemas que eu estabeleci, ciclo completo. Já se passaram 3 anos e 2 meses desde que me escoltaram para fora, o Liam está livre do câncer há 23 meses, saudável, crescendo, jogando futebol novamente, o cabelo voltou, mais escuro do que antes, os médicos o chamam de história de sucesso. A Evelyn voltou ao trabalho em tempo integral. As contas passaram de catastróficas a administráveis. Não somos ricos, mas somos estáveis. A Meridian continua pagando todo mês. O contrato é renovado automaticamente. No último trimestre ela solicitou mais 2 expansões. Eles estão implantando Nexacal nas unidades de manufatura europeias. O valor do contrato chegou a $340.000 anuais. Meus pais tentaram contato 4 vezes ao longo dos anos, bloqueei os números e apaguei os e-mails sem ler, eles escolheram não ajudar o neto durante o tratamento contra o câncer porque queriam me ensinar uma lição, essa escolha foi permanente. O Tony continua por perto, comemorou comigo quando os exames do Liam voltaram limpos, me ajudou a mudar para casa nova no ano passado, nunca mencionou o dinheiro, apenas apareceu quando importava, essa é a diferença entre pessoas que se importam e pessoas que mantêm placar. O Victor nunca mais ligou. O Ethan agora está em uma empresa de dispositivos médicos, um cargo menor, mais adequado ao nível de habilidade dele. O Nexacal cresceu além da Meridian, 17 empresas farmacêuticas, mais 2 contratos pendentes, Akira está contratando, construindo uma empresa de verdade a partir de algo que eu comecei para sobreviver. Quando os clientes perguntam como a plataforma prevê falhas com tanta precisão, Akira diz que são algoritmos proprietários, técnicos o suficiente para soar impressionante, vagos o bastante para evitar explicar que funciona porque um cara passou 15 anos aprendendo como instalações farmacêuticas falham e depois foi demitido por saber demais. Esse é o melhor tipo de vingança.
Se você gostou deste vídeo, por favor aperte o botão de inscrição, isso realmente ajuda o canal e nos ajuda a trazer mais e melhores histórias. Obrigado.